Sai de Casa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem, eu espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que estamos aos poucos disponibilizando aqui no canal no YouTube. E aproveitando, se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal Português Sem Sair de Casa e siga-nos também no Instagram, @Português Sem Sair de Casa. Hoje a nossa aula é sobre sujeitos, então vem comigo. Para iniciar a nossa aula de hoje, eu vou explicar melhor para vocês o que é sujeito. Ah, professora, sujeito é aquele cara que faz a ação dentro da oração. Calma que não é bem assim. Veja esse enunciado aqui. Sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. Necessariamente não precisa ser o cara ou uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma sentença, pode ser uma expressão. E é exatamente por isso que hoje a nossa aula é sobre sujeito, porque vamos aprender tudo relacionado a ele. Classifica-se o sujeito em 5 tipos, sendo ele sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou desinencial. Lembrando, por que desinencial? Porque o sujeito ele vai concordar com o verbo em número e pessoa. Mais pra frente vocês vão entender melhor. Indeterminado, inexistente ou oração sem sujeito. Para que vocês compreendam melhor essa questão de concordar o sujeito com o verbo em número e pessoa, eu separei algumas frases para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Vejam esses exemplos. O ladrão roubou a minha bolsa. Quem roubou a minha bolsa? O ladrão. O ladrão está no singular, concordando com o verbo roubou, que também está no singular. Só que se eu passar essa mesma frase para o plural, o meu verbo já vai mudar, porque ele vai ter que concordar com o plural de ladrões. Veja, os ladrões roubaram a minha bolsa. Conseguiram compreender melhor essa questão de concordar o sujeito com o verbo em número e pessoa? Sempre, sempre, sempre o sujeito tem que concordar com o verbo, tá bom? Agora veja esse outro exemplo que eu deixei propositalmente para confundir a cabecinha de vocês, porque necessariamente o sujeito não vai ser um cara nem uma pessoa, porque nesse caso aqui vocês vão ver que o sujeito da oração é a bolsa e não o ladrão. Veja, a minha bolsa foi roubada pelo ladrão. Sabemos que foi roubada pelo ladrão, mas se a gente perguntar para o verbo, o que foi roubada pelo ladrão? A minha bolsa. Encontramos o sujeito que está concordando com o verbo e nesse caso aqui, o sujeito é a minha bolsa. Se a gente passar para o plural, vai concordar com o sujeito da mesma forma que eu expliquei a anterior. A menina estragou a tela do celular. As meninas estragaram a tela do celular. O vaso está quebrado. O que está quebrado? O vaso está no singular, é o meu sujeito concordando com o meu verbo está. E os vasos estão quebrados, concordando também com o plural, os vasos, com o verbo estão. Tudo bem, professora? Até aqui eu estou começando a entender melhor que o sujeito necessariamente não é só uma pessoa, pode ser um objeto, uma expressão, um termo e tem que concordar com o verbo. Mas e agora? Eu vou explicar para vocês os tipos de sujeito. Eu vou começar com o mais fácil, que é o sujeito simples. O próprio nome já diz, né? Simples. Sujeito simples apresenta um único núcleo. Professora, você falou que era simples e me aparece com a palavra núcleo. Calma, gente, que eu vou explicar. É bem fácil, é bem tranquilo, sem complicação. O núcleo é a palavra mais importante do sujeito, ou seja, se a gente tirar a palavra mais importante ali dentro daquela oração, vai ficar sem sentido. Por esse motivo, é a palavra mais importante, mas isso vocês vão ver no decorrer das nossas aulas, que eu vou explicar cada um para vocês. Outra dica também que eu quero passar para vocês é que o sujeito nunca começa com preposição. Gravem isso porque nunca começa com preposição. E normalmente é um substantivo, um pronome ou um adjetivo substantivado. Então vamos aos exemplos.
exemplos para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Alunos têm dificuldades com a nova rotina de estudos em casa. Para ficar mais fácil, para a gente encontrar o sujeito dentro da oração, eu vou passar uma dica para vocês, é perguntar para o verbo o que ou quem. Dessa forma, fica mais fácil a gente encontrar o sujeito dentro da oração. Vamos perguntar ao verbo? Quem tem dificuldades com a nova rotina de estudos em casa? Alunos. Nesse caso aqui, alunos é o meu sujeito e o meu núcleo, porque é a palavra mais importante dentro da oração. Se a gente tira alunos, fica sem sentido. Então, por esse motivo, alunos é o meu sujeito e o meu núcleo nesse exemplo. Veja o outro. Desemprego aumenta nas grandes cidades. O que aumenta nas grandes cidades? Desemprego. Então, desemprego também é o meu sujeito e o meu núcleo. Aulas presenciais seguem suspensas. O que seguem suspensas? Aulas presenciais. Opa, professora, tem uma coisa diferente aqui. Sim, aulas presenciais é o meu sujeito, só que o meu núcleo, a palavra mais importante aqui nesse caso é aulas, porque se a gente tirar aulas, fica sem sentido. Gravem isso que não tem erro de aprendizado dos estudantes é preocupante. O que é preocupante? O nível de aprendizado dos estudantes. Tudo isso é o meu sujeito, mas qual que é o meu núcleo? Qual que é a palavra que se eu tirar vai atrapalhar todo o sentido e o contexto da oração? Vamos fazer o teste aqui juntos? O de aprendizado dos estudantes é preocupante? Nível de aprendizado dos estudantes é preocupante? De aprendizado dos estudantes é preocupante? Aqui a gente já entendeu o que é nível. Nível é o meu núcleo porque é a palavra mais importante. Mas o sujeito é o nível de aprendizado dos estudantes, tá bom? Agora que vocês entenderam que sujeito simples tem que ter apenas um núcleo, a gente vai para o sujeito composto. Tá, professora, sujeito simples, um núcleo, ok. E sujeito composto? 2 ou mais núcleos. Fácil também. Vamos aos exemplos. Professores e funcionários entraram em greve. Quem entraram em greve? Professores e funcionários. Temos 2 núcleos? Temos, que é professores e funcionários. Então, nesse caso aqui, sujeito composto. Ana, João e Pedro estão felizes com a volta às aulas. Quem está feliz ou quem estão felizes com a volta às aulas? Ana, João e Pedro. Ana, João e Pedro é o meu sujeito e o meu núcleo é Ana, João, Pedro, que são as palavras mais importantes. Tem mais de um núcleo? Tem mais de um núcleo. Se tem mais de um, sujeito composto. Os funcionários do hospital e alguns pacientes ficaram assustados. Quem ficaram assustados? Os funcionários do hospital e alguns pacientes. Até pacientes é o meu sujeito, mas o núcleo, que é a palavra mais importante, vamos encontrar? Eu até deixei já destacado aqui para vocês de amarelo, que é funcionários e pacientes. Se tirarmos ambos, vai ficar sem sentido. Então, por esse motivo, funcionários e pacientes é o meu núcleo, está concordando com o verbo e tem mais de 2, sujeito composto. Sujeito oculto ou desinencial. Como assim, professor? Oculto e desinencial? Calma que é a mesma coisa, mas eu deixei aqui para que vocês, se por algum motivo em alguma prova que vocês forem fazer, tiver desinencial ou oculto, é a mesma coisa. Vamos ao enunciado. É aquele que não está expresso na oração. Professor, e agora como que eu vou fazer? Pela desinência verbal, vocês vão encontrar o sujeito. Veja os exemplos. Não consigo deixar as responsabilidades de lado. Quem não consegue deixar as responsabilidades de lado?
eu não consigo. Então, pela desinência verbal, a gente encontra o sujeito, que no caso é eu, e por esse motivo ele é oculto ou desinencial. Escondeste a minha bolsa onde? Quem escondeste a minha bolsa? Tu! Tu que está assistindo esse vídeo aqui agora, nossa aulinha aqui do canal Português Sem Sair de Casa, que escondeste a minha bolsa. Então, pela desinência verbal, a gente sabe que é tu, que é o meu sujeito, e é oculto. Estamos tristes com o cenário do nosso país. Estamos tristes, pessoal. Estamos tristes, sim, é um fato. Mas logo, logo tudo isso vai passar. Vamos pensar positivos. Mas nesse caso aqui, se estamos, é mais de uma pessoa. Então, quem está triste com o cenário do nosso país, nós estamos tristes, correto? Nós estamos tristes, estamos mesmo. Então, pela desinência verbal, a gente sabe que é nós e é sujeito oculto ou desinencial. Meus filhos, João e Pedro, vivem aprontando. Outra vez, esconderam minha bolsa. Atenção, porque é pegadinha. E é exatamente por esse motivo que eu deixei esse exemplo, para que na hora da provinha vocês não errem e lembrem de mim, que estudaram aqui através do Português Sem Sair de Casa. Só de vocês estarem aqui assistindo as minhas aulas, eu fico muito feliz e grata, porque de uma certa forma eu espero muito contribuir com o seu sonho, com os seus objetivos, que eu tenho certeza que se você está aqui é porque você tem um sonho, tem um objetivo, e eu tenho certeza que com muita persistência e com muita dedicação, vocês serão capazes, sim, de realizar tudo aquilo que o coração de vocês almejar. Eu tenho certeza que vocês irão realizar. E eu estarei sempre aqui na torcida por vocês, tá bom? Então, por esse motivo eu deixei esse exemplo, porque nesse caso aqui, temos 2 períodos, e se você perdeu a aula de período, que é frase e oração em período, assistam. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam compreender melhor o que é um período, o que é uma oração e o que é uma frase. Então vamos à explicação dessa pegadinha, que é: meus filhos João e Pedro vivem aprontando. Vamos perguntar o verbo. Quem vivem aprontando? Meus filhos João e Pedro. Meus filhos João e Pedro é o meu sujeito e João e Pedro é o meu núcleo. Se tem mais de um núcleo, sujeito composto. Tá bom, professora, mas o que sujeito composto está fazendo dentro do sujeito oculto ou desinencial? Porque no próximo período temos: outra vez esconderam minha bolsa. De uma certa forma, fica subentendido que quem escondeu a bolsa foi João e Pedro. Só que na prova, se perguntar para vocês, nessa oração temos sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto, sujeito simples, temos mais de um sujeito aqui. E o outro sujeito aqui é sujeito oculto, porque de uma certa forma fica subentendido, devido ao período anterior, que foi João e Pedro que escondeu a bolsa. Então, se a gente perguntar ao verbo, quem esconderam a bolsa? Eles esconderam a bolsa. Então, pela desinência verbal, nesse caso aqui, a gente sabe que é eles. Eles, João e Pedro. Então, muita atenção que nesse caso aqui não é sujeito indeterminado, que é o próximo sujeito que vamos aprender. Vamos à explicação, o que é sujeito indeterminado. O sujeito existe, mas não está presente na oração e não pode ser identificado. Professor, e agora? Calma, vamos às regrinhas. Regra 1. Verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito explícito. Esconderam minha bolsa. Eu sei quem escondeu a minha bolsa? Eu não sei quem escondeu a minha bolsa. O sujeito indeterminado, só uma dica para que vocês possam assimilar, para vocês não confundir com o sujeito oculto ou desinencial, aparece muito em manchete de jornal, de revista, para causar suspense, para pessoas ficarem um pouco perguntando quem fez isso. Roubaram no centro de São Paulo às 9 horas da manhã.
Sabemos quem roubou? Não sabemos. Não sabemos quem foi a pessoa. A gente sabe que foi uma pessoa, mas a gente não sabe quem é a pessoa. Então, por esse motivo, o sujeito, nesse caso, ele é indeterminado. E entra nessa regrinha do verbo na terceira pessoa do plural, sendo terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito, sujeito indeterminado. Outro exemplo, normalmente falam pelas costas por ser mais conveniente. Outro exemplo fácil de vocês gravarem o sujeito indeterminado, aquela pessoa que fica fofocando, falando da vida alheia. Ó, sujeito indeterminado. Fala pelas costas, mas não mostra quem fala, né? Pois é. Então é sujeito indeterminado, porque a gente sabe que tem alguém falando, mas a gente sabe, mas não sabe quem que é. Não é sujeito indeterminado, porque a gente não sabe quem é que está falando ou qual é a pessoa, tá bom? Sujeito indeterminado. Só vocês gravarem essa regrinha que não tem erro. Outra regrinha do sujeito indeterminado é o verbo na terceira pessoa do singular, e aqui nesse caso não é do plural, do singular, mais partícula de indeterminação se. Gravem isso, porque aqui é a regrinha, então não tem como vocês fugirem disso aqui, tá bom? Vive-se bem quando há paz e segurança. Temos a partícula de indeterminação? Temos, vive-se. Então, sujeito indeterminado. Outro lembrete também que eu deixei aqui para vocês é que se tiver verbo mais pronome se, mais preposição, o sujeito sempre será indeterminado. Por quê? No início da aula eu falei para vocês que o sujeito nunca inicia com preposição. Então, se tem verbo mais o pronome se, mais preposição, sempre será sujeito indeterminado. Precisa-se de funcionários com experiências. Nesse caso, temos a preposição de, mais a partícula de indeterminação se. Então, não tem erro, não temos dúvidas. Sujeito indeterminado. Então, agora vamos para o quinto e último tipo de sujeito, que é o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E muita atenção, porque é batata cair esse tipo de sujeito nas provas. Então, vamos à explicação. É quando não se tem um sujeito possível e apresenta verbo impessoal. Regras: verbo haver com sentido de existência, ocorrência ou tempo decorrido. Vai ser sujeito inexistente. Veja esses exemplos. Havia poucas pessoas aqui. Cuidado, porque não é haviam, é havia. É porque é verbo impessoal. Tá? É como se a gente falasse: existiam poucas pessoas aqui. Tá? É verbo haver com sentido de existência, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Abandonei o cigarro há 3 meses. Tem sentido de tempo decorrido, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Houve 2 confusões ali. Ocorreram 2 confusões ali. Tem sentido de ocorrência, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Os verbos fazer, parecer, ficar, estar, indicando tempo ou aspectos naturais, também será sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Veja os exemplos. Não a vejo faz 10 meses. Nesse caso aqui, está indicando tempo, então, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Estava frio naquele dia. Está indicando tempo também, né, do verbo estar, sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, e ficou escuro do nada, que é o mesmo que dos verbos, né, ficar, então também é sujeito inexistente ou oração sem sujeito. C, indicando tempo vago, hora, data, distância e aspectos naturais. Muita atenção, porque o ser é o único verbo impessoal que vai para o plural. Veja esses exemplos. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de show. Gente, isso remete à infância. Quem não cantou Sandy Júnior essa música? Eu acho que estou um pouquinho velha, né? Mas se você já é dessa época, comente aqui no vídeo, que eu vou adorar saber e compartilhar essa experiência, né, gente, de ter vivenciado esse momento e essa música. Então vamos lá. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Era o meu
meu verbo do pretérito imperfeito, né? Então, aqui no caso é um sujeito inexistente ou oração sem sujeito. São 3 horas da madrugada. Como eu disse para vocês, o verbo ser é o único impessoal que vai para o plural. E não é 3 horas, são 3 horas que é a forma correta. São 2 quilômetros daqui à sua casa. Então, se está indicando hora, data, distância ou aspectos naturais, oração inexistente ou sem sujeito. Verbos que indicam fenômenos naturais: chover, ventar, nevar, gear e trovejar. Ventou, trovejou, choveu e depois nevou no sul do país. Como vocês podem observar, não tem como a gente fazer a pergunta: quem ventou, quem trovejou? Se indica fenômenos naturais, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula sobre sujeitos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma aula completa para que vocês não fiquem com dúvidas. Vocês podem revisar e voltar quantas vezes forem necessárias. Se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui. Aproveita, se você não é inscrito e está assistindo esse vídeo, se inscreve para não perder nenhum vídeo e ativem o sininho de notificação. Siga-nos também no Instagram Português Sem Sair de Casa, porque lá temos vídeos, temos posts, temos stories, temos um pouquinho de tudo lá. Então é isso, te vejo na próxima aula. Um beijo e até, tchau!